pessoal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do nosso videocast Play na Carreira. Hoje o episódio está imperdível, a gente vai saber tudo sobre o mundo de inovação, tecnologia, análise de dados e como integrar tudo isso ao mundo do RH. Cada vez assim, né? Tem uma novidade acontecendo no mundo do RH, então é sempre bom a gente estar integrado com o que acontece. Eu sou a Mayara, sou do time de marketing aqui da Luandre, e eu não estou sozinha para apresentar esse podcast hoje. Mas antes da gente começar, se você está vendo pelo YouTube, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, comenta quem que você quer ver aqui ou o que você quer ouvir a gente falar. Quem sabe a gente não traz no nosso próximo episódio. E se você está acompanhando pelas nossas outras redes sociais, nos siga também para acompanhar todos os conteúdos que a gente deixa por lá sobre RH, sobre carreira e tudo sobre esse universo, tá bom? E eu vou apresentar quem a gente está aqui hoje, que é o Luciano, a Isabela e o Caio, que é do nosso time aqui de BI e de sistemas. Obrigada, gente, por participar. Sejam muito bem-vindos. Eu queria que vocês começassem se apresentando um pouquinho, como que vocês chegaram até aqui na Luandre, né? Um pouquinho da carreira de vocês, um pouquinho do cargo de vocês, o que vocês fazem aqui hoje. Então, podem começar. Quem que começa? Eu posso. Tá bom. Oi, gente, eu sou a Isa, muito prazer, Isabela. Trabalho no time de BI aqui da Luandre. O meu negócio é transformar dados em informações realmente relevantes, né, em decisões estratégicas, porque o dado só dado não ajuda ninguém, né? Tem que estar ali a análise junto. E entrei nesse mundo de BI justamente para ajudar as empresas a tomar melhores decisões baseadas em informação real, né? Então tem muito daquele, eu acho que vai dar certo, eu acho que vai ser aquilo, vamos ver se realmente vai dar certo, vamos bater os números, porque ter essas duas informações, né, paralela, tanto o que você conhece, quanto que tem ali de dado, de informação, juntando as duas coisas, você toma uma decisão muito mais precisa. Então, é isso que eu sou apaixonada, e aí eu vim fazer um pouquinho desse trabalho. Que legal. Nossa, verdade. Bora lá, Caio. Bom, eu sou o Caio, sou o gerente da área de BI. Bom, a Isabela aqui, ela já falou tudo, né? Não tem muito o que falar. Mas eu entrei na área faz 6 anos, sempre fui muito ligado à parte de números, de dados, estatística, tanto que eu sou formado em economia, e muito voltado ao que ela falou, assim que eu tive a oportunidade de ter o primeiro contato com a área, eu me apaixonei por esse fato de a gente conseguir traduzir muitas vezes o que os números falam para as pessoas, né? Conseguir consolidar essas informações e levar isso de forma mais clara. Legal. Você, Lu. Olá, pessoal. Eu sou Luciano Medeiros, eu sou o gerente de sistemas da Luandre. Eu atuo na área há uns 20 anos já e a gente trabalha desenvolvendo sistemas, né, para aumentar a produtividade e a qualidade dos processos como um todo das áreas de RH e seleção, DP, essas coisas. Então, assim, hoje gente, eu tô aqui com pessoas de peso, né? Já deu para ver, porque eu de dado, de tecnologia, não entendo nada, então eu vou aprender muito com vocês hoje também. Então, muito obrigada por compartilhar o conhecimento de vocês, que eu já vi que é bastante amplo, né? Para começar, e pensando assim um pouco do nosso propósito e aquilo que a gente faz no dia a dia do recrutamento e seleção, que gira em torno de encontrar os melhores talentos para os clientes que contratam o nosso serviço, né? E integrar esse serviço de encontrar os melhores talentos com alta performance e qualidade, que é tudo aquilo que ele mais preza, é muito importante. Como que vocês acham que a atividade que vocês exercem hoje contribui para que a gente tenha esse processo cada vez com alta performance, com qualidade, com agilidade, integrando tudo aquilo que o cliente espera de nós? Bom, eu acho que cada área contribui por uma parte do processo, né? Então, a gente começa desde a da divulgação das vagas, né? O cliente demanda para a gente as vagas. O time de marketing também tem uma contribuição grande também nessa parte de divulgação. No segundo momento, a gente faz com que o candidato chegue até essa oportunidade, se inscreva, e depois ele vai entrar em contato com o nosso time de recrutamento e seleção. Nesse primeiro momento, ele vai ser avaliado, né, o quanto ele combina com essa oportunidade que o cliente está trazendo. Então, a gente já tem uma parte de sistemas que permite que ele
ele se inscreva, que ele interaja, que ele filtre, procure as melhores oportunidades para ele. E o nosso time de seleção também utiliza sistemas para fazer essa triagem, para entrar em contato com ele, para a gente ter um controle dessa comunicação. E depois que ele é admitido, a gente utiliza outros sistemas, né, todos eles conectados, e essas informações são armazenadas para ser consumidas pelo BI posteriormente, para fazer análises, relatórios, para ajudar os times de gestão e o cliente, principalmente, na tomada de decisão, tudo, né? Todo esse processo. Então, é muito importante estar todo mundo para entender se a gente está atendendo expectativas de prazo, de qualidade, né? Os sistemas, eles coletam dados diferentes que permitem o time de BI, né? Que aí acho que a Isa e o Caio pode falar melhor, como que eles filtram esses dados e entrega num formato que tenha valor para o cliente, né? O sistema, ele trabalha as informações de forma muito micro, né? Então, você vai entrar no detalhe da vaga para ver o detalhe dos candidatos, e tudo isso gera informações que muitas vezes pessoas, principalmente quando a gente fala de um cargo de gestão, uma coisa assim, precisa ver isso de uma forma mais macro. Então, avaliar todas as vagas, todos os candidatos, tempo de entrega. Então, a gente entra nessa parte, para pegar esses dados que são gerados pelos sistemas de forma micro, né, e transformar isso em uma visão macro, para conseguir ter essa visualização mais ampla dos dados. Só complementando que esses sistemas são internos, né? Isso facilita ali na parte de personalização. Então, se a gente precisa de uma visualização no BI que vai ajudar, mas hoje a gente não tem ali no nosso sistema interno. Aí entra a parte do Luciano para colocar isso no sistema, gerar esse dado para a gente tratar internamente no BI e, posteriormente, gerar aquela visualização para ele tomar a decisão mais rápido. Isso que eu ia perguntar, assim, então as áreas de vocês, querendo ou não, se integram e se conversam também, né? Isso facilita muito justamente por estar aqui dentro e vocês conseguirem trocar com mais agilidade, não precisar que um sistema de fora desenvolva isso, porque a gente tem aqui interno alguém que possa fazer essa personalização e tornar aquele dado mais fácil para vocês enxergarem. Mais ou menos isso, né? Isso. Então, a estrutura de dados que a gente gera internamente hoje é fácil para vocês conseguirem gerar um dashboard lá para o cliente de maneira clara para ele, hoje. Hoje é isso. Por mais que a gente tem produtos, tem formatos que a gente vende para o cliente ele tem sempre suas particularidades, né? Então, a gente, no intuito de entregar mais qualidade para ele, entende a situação específica dele e ajusta os nossos sistemas, né? Ainda mais no BI, a gente pode entender que a gente tem um produto que é hiper customizado, né? A gente pode utilizar, entender essa demanda do cliente e ajustar 100% o que ele precisa para conseguir entregar mais resultado para ele em menos tempo. Isso é muito legal. Isso, eu costumo comentar que a nossa área, assim, tecnicamente, a gente não tem restrição nenhuma. A gente só depende de que a informação venha da forma correta para a gente. A partir daí, a visualização que o cliente precisar, a forma que ele precisar visualizar aquilo, a gente consegue criar. O céu é limite, então, né? Isso é legal. E falando muito nisso ainda, né, a gente trata os dados falando de pessoas, né? Tanto o Luciano falou ali, dos candidatos que chegam até nós, e tudo isso é vinculado num caminho só, num processo só, né? Ele é linear, mas ele pode ir para os lados que o cliente desejar, né? E isso colabora muito para o processo seletivo da forma que a gente tem hoje, né? Então, os dados que é gerado ali ajuda, por exemplo, entender se aquele sistema está funcional, se o candidato consegue entender, consegue chegar até o final do processo. Isso ajuda muito na parte da gestão de talentos, né? Então, a gente ajuda muito a parte do pessoal de talentos a entender como que tá cada etapa, né? Cada processo. Porque é como se fosse uma esteira, né? Então, ele vai passando por cada etapa e ali nós conseguimos mostrar um visual de como tá aquela etapa, né? Daquele candidato em visão mais macro, né? Quantos candidatos estão em tal fila, quantas fichas que tem, enfim. Então, isso é uma visão
uma visão mais de gestão ali, o pessoal de talentos ter essa decisão mais rápida ali, na hora de analisar uma ficha do candidato e entender como está a situação ali. E eu vejo isso como um trabalho de melhoria contínua também, né? Porque nesse momento os candidatos e as empresas demandam perfis específicos, né? E esses perfis mudam com o tempo, as profissões se ajustam, se aperfeiçoam, umas morrem, outras nascem, né? Que, inclusive, a gente está passando por um período de surgimento de novas profissões. E aí a gente tem esse olhar, né, contínuo para entender essas mudanças e ajustar os sistemas para conseguir se manter atualizado e entregar essa qualidade que o cliente tanto espera, né? Muito legal. Ainda falando também nessa questão da integração com o pessoal de recrutamento e seleção, como que funciona essa integração da área de vocês com o pessoal que está na linha de frente, né? Que é o pessoal que realmente coloca lá a mão na massa. Acredito que seja um contato frequente, né? Para vocês entenderem ali como que está o dia a dia deles, se os dados que vocês estão fornecendo está sendo fácil deles entenderem, se ajuda, como que é essa rotina de vocês até o dashboard final, até um sistema que é alguma solução que eles estão precisando, como que é? É um contato bem direto, até para entender melhor o problema e gerar a solução adequada ali com o problema do que eles estão passando no momento, né? Então, tem muito essa questão de sentar, entender e sentir ali o problema para trazer a solução mais fácil. Então, tem que ser um contato bem frequente, até para ser mais rápido, né? Os ajustes ali, ser no dia a dia. Às vezes, preciso desse dado, comparação com o mês anterior, com o ano anterior, enfim. Então, entender ali esse contato, né, que eles precisam de informação para a gente trazer. E de visualização também, né, de cada tela, cada gráfico. Além dessa frente, tem a frente inversa, né, que é o que eles geram de informação para a gente. Então, hoje, essas pessoas que estão ali na linha de frente do recrutamento de seleção, o que eles geram de informação ali, então, o preenchimento das informações da vaga, do candidato, isso é consequente para todas as áreas dentro da empresa. Então, vai impactar na área de DP, na área de faturamento, na área de BI. Então, é muito importante esse contato e também essa criterialidade dele nas horas de preencher essas informações, né? Porque isso acaba impactando em todas as áreas da empresa. Isso é um grande desafio hoje em dia, você convencer o candidato a fornecer todas as informações que a gente gostaria de ter dele, né? E porque quanto mais informação a gente tiver, melhor a gente consegue entregar uma oportunidade mais adequada para ele, né? Só que, assim, são cadastros longos, às vezes você precisa de mais informação. Hoje em dia, a interação com os aplicativos é muito dinâmica, né? Então, as pessoas não têm tempo de ficar preenchendo formulários longos, e aí a gente vai ajustando as ferramentas para tentar entregar um pouco mais de dinâmica para ele conseguir entregar o que a gente precisa em fluxos mais curtos, e mesmo assim ainda tem esse trabalho de convencimento do profissional de RH de incentivar o candidato a complementar esses cadastros, né? Mesmo ele não tendo o processo de admissão ainda totalmente concluído, né? Porque às vezes é só uma promessa, né? A gente vai fazer o processo seletivo. E quando você está no processo, você tem outros candidatos junto com você ali, né? Inclusive, esse até é um fator importante, assim, que quanto mais você preencher o seu cadastro, mais chance você tem de poder sair na frente, porque consegue analisar melhor. Isso é muito relevante também. É mais rápido. E eles têm muito contato com a gente, pra gente... eles trazendo as dores do dia a dia deles, e a gente entendendo e vendo como que a gente consegue ajudar a melhorar a produtividade deles, ou facilitar o uso dos sistemas, né? Porque hoje em dia, todo o processo, em todos os lugares, você tem que utilizar muitas ferramentas diferentes de maneira integrada. Então, é sempre um desafio a gente fazer um trabalho de UX para conseguir fazer com que os sistemas fiquem mais fáceis de serem usados, né? Mais amigável ali, né, para quem for utilizar. Nesse sentido, sobre entender as dores deles, né, é importante também que a gente provoque algumas coisas, porque às vezes as pessoas, elas fazem as coisas de uma forma, tem algum processo que elas não sabem que é possível fazer de uma forma melhor. Então, além deles trazerem isso pra gente, é importante também a gente provocar eles nesse sentido, de provocar melhoria, de entender, pô, isso aqui a gente não consegue fazer de outra forma, eu não consigo te ajudar, se eu melhorar isso aqui não vai te ajudar a ser mais rápido, ser mais eficiente.
então a gente entra nesse papel também. Isso é muito legal, porque às vezes as pessoas acham que a inovação é só criar coisas mirabolantes, né? Um sistema muito uau, mas às vezes uma melhoria de processo, uma coisa que você pode fazer diferente também é uma forma de inovar e ser ainda melhor. Por exemplo, a gente, não sei se a gente, se eu estou me antecipando, né? Não, fica à vontade, Mas fica à vontade. Mas a área de BI tem uma atuação na produtividade de várias equipes, não só a parte de recrutamento e seleção. Uhum. Por exemplo, depois que o candidato é admitido, a gente faz a gestão da folha dele também. Sim. Então tem a área de DP, benefícios e tantas outras áreas que precisam consumir esses dados dos nossos admitidos, né? E o BI entrega também dashboards, informação de valor para encurtar o tempo das tarefas deles, né? Nossa, então, por exemplo, o que o cliente precisa, né? O cliente precisa que a gente entregue na maior qualidade e no menor tempo possível. Sim. Né? E a gente tem desenvolvido bastante a parte de BI para utilização interna de vários departamentos para conseguir atender essa demanda e ganhar tempo de tarefas que demoravam dias ou relatórios que demoravam para entregar. Agora você tem um relatório de um jeito mais customizado e às vezes até no formato de gráficos que facilita a tomada de decisão. Às vezes você precisa que o cliente veja, o cliente não tem muito tempo e aí você consegue apresentar de uma forma isso, mais fácil, né? Nem sempre é trazer alguma análise mirabolante, assim, às vezes só o fato de você consolidar informações, então conseguir consolidar as informações do cliente com informações de vaga, com informações de funcionários e candidatos, você conseguir consolidar tudo isso já ajuda muito as equipes, né? Então, eles teriam que baixar um relatório daqui, uma informação de lá, juntar tudo isso, só o fato de você consolidar, né, isso sem trazer uma análise mirabolante, só deles assim, conseguirem só de ver, ter né? aquilo de uma forma tudo junto já... Legal que ele é interativo, né? A pessoa ela não está só visualizando, né? Como se fosse um slide. Ela consegue efetuar filtros e entendendo contextos específicos ali a partir do que você está entregando. Manipular a informação como precisar. Isso que eu ia perguntar, assim, o que mais brilha os olhos, assim, depois que vocês entregam um dash, né? Assim, um relatório lá todo bonitão, todo colorido, enfim, o que mais brilha os olhos deles? É um relatório que eles conseguem exportar? É algo que eles conseguem interagir, como você falou? É só de estar a informação ali toda organizada, deles conseguirem mapear tudo? O que hoje vocês identificam que é o que mais brilha os olhos do cliente, mas não só o externo, mas aqueles que vocês também atendem aqui internamente? Eu acredito que é essa integração de dados e essa personalização de filtros, né? Quero visualizar só um mês desse candidato específico, ou dessa faixa de candidatos, enfim, é uma personalização bem legal e super automática ali que ele faz, e de usar ali no dia a dia, né? Ver que ele está economizando horas que ele ia passar no relatório e reduzindo absurdamente esse tempo ali, que ele só entrar no relatório e já está pronto. Sim. Então, isso é muito gratificante, ver que realmente está funcionando e ajudando ele ali no dia a dia. Para o cliente eu vejo que é poder ter aquela informação no horário que ele precisar. Então, como a gente detém essa informação, a informação, por exemplo, de colaboradores, de vagas, é uma informação nossa, o cliente dependeria da gente pegar uma base e mandar para ele por e-mail. Então, quando a gente disponibiliza um BI, a gente deixa ali online para ele poder consultar aquilo quando quiser, analisar como ele quiser. Então, acho que esse é um ponto bem positivo que a gente consegue agregar. Isso é legal. Informação mais rápida. E a informação hoje em dia é tudo, né? Então, isso é muito legal. E sobre sistemas, qual funcionalidade vocês entendem que hoje em dia é mais imprescindível para alcançar o resultado, para ser mais efetivo nos processos seletivos? O que tanto vocês que estão ali integrado hoje com o recrutamento e seleção, e tanto você, Luciano, que está ali por trás do desenvolvimento do sistema, o que vocês identificam hoje que é o mais, assim, uau, isso realmente é o que torna o processo seletivo mais efetivo? Eu acho que é você facilitar o cadastro do candidato. Acho que tudo nasce ali, né? Você facilitando a forma com que ele entra no sistema e tem acesso a todo o nosso ecossistema, eu acho que essa é a principal parte ali e o nosso principal desafio também, né? Sim. A gente tem essa
essa missão, né, de sempre melhorar e facilitar essa entrada dele, porque tudo nasce a partir do candidato, né? A gente tem as oportunidades, o cliente faz as demandas dele, mas nada funciona se a gente não facilitar essa entrada do candidato para a gente conseguir avaliar e entregar um produto de qualidade tanto para o candidato quanto para o cliente, né? Sim, sim. Da parte de vocês identificam alguma coisa ali? Só de fazer um dash, por exemplo, vocês conseguem pegar alguma coisa? Tem muita... Por exemplo, nós temos o painel de acompanhamento, né? De ficha, Uhum. acompanhamento de vagas. Eu acredito que ter esse acompanhamento certinho, entender como está o processo, até eles conseguirem entender ali a otimização daquele processo, daquela ficha, é bastante interessante. Porque tem um candidato ali, a espreita é importante para aquela vaga, eles conseguem acompanhar certinho qual etapa que está e já agir nele. Sim, isso é legal. Eu acho que é importante. E ainda sobre isso, né, sobre vocês entenderem um pouco desse universo, estar imerso nessa cultura, né, estar imerso no dia a dia do RH faz diferença para vocês, tanto na questão de volume de vagas, porque a gente sabe que são vagas que são para fechamento, às vezes para amanhã, né, são muitas vagas, inclusive temporárias, que são com muita urgência, né, então é um dia a dia que é agitado. Então, estar integrado com o pessoal que está ali na linha de frente ajuda vocês não só a fazer dashes mais rápidos, a encontrar soluções de tecnologia um pouco mais adequadas, mas também a identificar problemas que são reais, né? Então, tem essa vaga aqui que está complicado. Vamos sinalizar de uma cor tal ali para que ele consiga visualizar que isso é um problema. Como que vocês identificam isso? De estar integrado com o pessoal ajuda também no trabalho de vocês. Eu acredito que não adianta eu tentar gerar alguma informação da minha cabeça, assim, eu preciso entender realmente o que vai gerar valor para quem vai utilizar aquele dado. Então, tá imerso, entender o negócio, entender como funciona, entender quais são as dificuldades, quais são os pontos de atenção, é importante para eu conseguir construir informações que vão complementar e ajudar as pessoas nesse sentido. Até entender as urgências, né? Como eu classifico cada cor, né? O que é urgente para você, o que não é. Então, entender isso ao detalhe. Isso é em contato, né, com o cliente. Eu entendo que a tecnologia é um agente facilitador dentro de um processo de qualquer empresa, né? Sim. Então, assim, é vital a gente estar o mais próximo possível com a operação, porque entendendo o dia a dia deles, a gente vai conseguir atingir nossa missão, que é entregar facilitar o dia a dia deles, né? Então, a gente desenvolve sistemas sempre com o intuito de facilitar os processos, otimizar, facilitar o acesso à informação, integrar informações e coisas complexas, sempre facilitar a vida do usuário. Sim. Então, tendo esse mindset que a gente trabalha como facilitador, vai permitir que a gente se aproxime dos times, entenda o dia a dia deles, entenda as necessidades, as dores, e ajustando os sistemas para conseguir entregar essa qualidade que todos os departamentos precisam hoje em dia, né? E eles buscam bastante vocês para... Muito mais do que a gente imaginaria. É importante, né? Significa que eles veem valor. Exato, isso que eu ia perguntar, assim, para vocês, né? Porque hoje em dia, não só os dados, mas assim, como um sistema que é operante, ele hoje não é só algo que está ali, hoje ele é uma necessidade. Então, por exemplo, o dado caiu, nosso sistema caiu, como que eles fazem hoje em dia, né? Então, se tornou uma necessidade para eles também. Então, é muito importante o trabalho de vocês. A gente faz algumas atividades de que o sistema confere os dados para a pessoa, dos dados do candidato. E aí, dependendo da quantidade de dados que você confere, você ganha, sei lá, 10, 20 minutos por candidato. E aí, se você colocar isso em tempo, numa fila de um cliente grande que a gente tenha dezenas ou centenas de pessoas, você consegue terminar
todo o trabalho dentro do mesmo dia, onde você às vezes precisaria de vários dias para executar a mesma tarefa, né? Sim, agiliza muito o Faz processo. toda a diferença. Sim. Total. Então é por isso que eles procuram vocês, tá vendo? E no dia a dia, não só de vocês, né? Como que vocês entendem que integrar dados e tecnologia, mas tem pessoas por trás que manuseiam isso, né? Como que isso cria mais certezas do que dúvidas, né? Porque às vezes o dado, ele é o dado. Então, você direcionar bem é falar, não, isso é isso que está acontecendo, você não tem dúvida, não é uma interpretação, porque é um dado concreto. Então, como que vocês conseguem captar essa percepção deles? Eu acredito que é um complemento. O que você tem de percepção atual e o dado que você tem no painel. Então, é um complemento da sua experiência com o dado que você tem ali. Então, gera muito mais confiança para a pessoa tomar uma decisão, porque ela fala, nossa, eu achava que era isso, e realmente é isso, porque eu estou vendo aqui no painel que é isso. Então, isso é um complemento. E acaba dando mais confiança, né? Sim. Eu acho que isso também é um grande desafio de comunicação, né? Eu acredito que vocês também exercitem isso, que é você, o tempo inteiro, tá validando com as pessoas se é exatamente aquilo que elas precisam. Sim. Né? Porque a gente escuta eles, a gente tem a primeira percepção, a gente precisa validar isso, aí depois a gente constrói as features que eles precisam, e aí na hora de entregar a gente valida de novo, antes de colocar em produção, a gente valida de novo, faz ajustes, porque as pessoas pedem de formas diferentes e a gente precisa atender todo mundo de uma vez só, né? Então, o que eu estou produzindo agora não vai atender só o demandante, vai atender toda uma equipe inteira que vai perceber aquilo, precisa perceber aquilo da mesma forma, né? Sim. Então, a gente tem um grande desafio também de comunicação para conseguir entregar exatamente aquilo que eles estão pedindo, né? Sim, e que eles consigam também entender que aquilo que foi entregue, né? Eu acho que isso é total também com o BI, né? Porque eles pedem, e aí depois que você fizer, você precisa validar se é exatamente aquilo que precisa, se tem mais filtros, se tem menos filtros. Sim, e um ponto que você comentou sobre o que a gente entrega não vai servir só para a pessoa, vai servir para todo mundo, e é isso que é importante, né? Uhum. A gente democratiza essa informação, a gente consegue, a partir de uma solicitação de alguém, criar algo que vai ajudar todo mundo. É isso que a gente busca, assim, ser o mais efetivo possível de algo que seja abrangente para todos. Isso é muito legal. Acho que é importante, inclusive, a visão dos dois aqui justamente por isso, né? Bem legal. E pensando, assim, no sistema, né? Porque hoje vocês comentaram que a gente tem um sistema próprio, que a gente utiliza ele internamente, mas que a gente também faz a gestão desse sistema internamente. Hoje, ter esse sistema interno é uma vantagem? Como que você enxerga essa tecnologia que a gente integra aqui dentro, né? Para poder otimizar, deixar um processo seletivo funcional, assertivo. É uma vantagem hoje ou também é um desafio? Não, é uma mega vantagem. Assim, eu acho que é vital para uma empresa do tamanho da Luandre ter um sistema próprio, porque, né, como falei, a gente trabalha com hipercustomização para o cliente, né? Sim. Então, a gente, para ter essa velocidade de atender as demandas do cliente, a gente precisa ter controle sobre a ferramenta. Se eu utilizasse uma ferramenta de terceiros, eu ia ter que demandar isso para ele, e esse terceiro ia me cobrar para conseguir atender a demanda, se fizesse sentido para o produto dele. Sim. Então, você tem um desafio de ter que convencer um terceiro para atender um cliente seu. Acaba tendo muitas barreiras, E né? aqui a gente não tem essa barreira, né? Porque o sistema é próprio, a gente só valida internamente a necessidade e já põe a mão na massa e faz a entrega, né? Personalização é tudo, então. E ainda nesse sentido, né? Agora voltado um pouco para BI. É algo muito constante na rotina de vocês também a questão da personalização de acordo com aquilo que é necessário, o que a pessoa pede. Hoje vocês atendem demandas hoje apenas internas ou também do cliente? Tipo, o cliente precisa disso e como que funciona
essa integração com o cliente? Vocês que lidam diretamente com o que o cliente pede, ou é a operação que demanda? Não é isso que eu estou entendendo ainda. Aí vocês vão lá, entram na linha de frente. Como que funciona essa questão da personalização para vocês também? Bom, hoje a gente atende tanto demandas internas como de cliente, e a interação com o cliente muitas vezes vem junto com alguém da operação, né, da seleção. Então, a gente está sempre em contato ali. É importante o nosso papel também para entender tecnicamente o que o cliente quer, né, como que a gente vai chegar de fato no que ele quer. Então, normalmente, essa interação assim, em 4 mãos interna aqui, de ter alguém da nossa área, alguém da área de seleção também, que tem um contato direto com o cliente. Show. E eu queria saber agora, eu acredito que deve ter muitos, mas eu queria saber se vocês têm algum case de sucesso interessante ou algo que marcou muito vocês, alguma entrega, alguma personalização, algum atendimento ágil que marcou vocês ou que foi um sucesso muito grande aqui internamente. Eu queria ouvir de vocês agora. Eu acredito que seja um painel de acompanhamento de fichas e o nosso painel de vagas também, que eles conseguem entender ali cada processo. Isso na visão macro, né, como o Caio falou, então nós temos muitas como que está a situação de cada ficha, entender cada processo ali certinho. Então esses 2 painéis são cases, são o xodózinho deles. Como que surgiu essa necessidade de ter tudo ali, né, assim, tudo num lugar só? Como que foi esse processo de poder fazer isso que você falou que brilha muito os olhos dele? Como que foi? Não só para você, mas para o time todo e também a entrega depois, mas né? Eu acredito que foi muito nessa junção, né, de base, de ter todas as informações ali consolidadas, mais fáceis. Vem muito desse contato também direto com eles. Na verdade, o sistema interno nosso de vagas, ele é mais antigo que o BI. E até engraçado de pensar como que eles faziam a gestão disso antes, né? Porque tanto o sistema quanto o BI chega ali para ajudar. Então, esses painéis que ela comentou vieram realmente para apoiar, fazer o gerenciamento das informações que estão no nosso sistema. Isso é até interessante, porque quando eu cheguei aqui, há 4 anos atrás, realmente não tinha nada de dados integrados. A gente realmente fazia tudo na mão. Então, era Excel. E gráfico Excel, tabela dinâmica. E eu fazia muito isso, justamente para ver a questão das vagas que a gente tinha aberto, para poder divulgar nas redes sociais, e a gente fazia tudo na mão. E hoje em dia, ter ali um sistema que eu consigo enxergar, inclusive, quais clientes têm as maiores vagas hoje, ajuda muito. Isso falando por mim, que sou só a pessoa que está ali divulgando vaga, né? Então, imagina para quem está no dia a dia, atuando com muitas vagas que estão com fechamento para ontem, né? Então, ajuda muito. Legal. E aí, o meu case, eu vejo que é um de um grande cliente da Luandre, onde a gente tem todas as etapas, todos os processos deles mapeados hoje no BI. Então, a gente tem painéis de vagas, painéis de ativos, painéis de desligados, painéis de faturamento. Então, a gente controla todas as informações do cliente que são de casa pelo BI. E vê que tanto as pessoas internas quanto o cliente consomem ativamente esses dados é um case de sucesso, assim. O mais importante para a gente, além de construir, é que esse dado seja usado, né, no dia a dia. Então, eu vejo isso como case. Total, e não só de vagas, né, mas o acompanhamento também após, né, a contratação, que seria... De todas as etapas. De todas as etapas, que é legal. Tem um case meu também. Não, fala aí, então, vai ficar guardando, não, fala aí. Assim, o que a gente fala bastante é uma integração que nós fizemos para validar os dados do candidato, né? A gente tinha, fora o desafio de fazer ele preencher os cadastros dele, ele ainda preenchia com os dados errados dele. E às vezes o candidato colocava dados de outras pessoas. E aí na hora de admitir, os dados não batiam, era uma loucura. E aí a gente criou uma forma de validar um conjunto de dados, dado bancário, dado de PIS e alguns dados de endereço, essas coisas. E a gente teve um ganho de produtividade assim surreal. Às vezes a gente deixava de atender a data que o cliente queria, porque a gente não tinha braço suficiente para conferir tudo a tempo, né? E isso a gente teve um ganho, sei lá, de uns 300% aí
na velocidade com que o pessoal conferir esses dados, e a gente conseguiu entregar uma qualidade dentro do esperado para o cliente, né? E a gente está falando de volumes de vagas muito alto, né? De candidatos que são muito alto, entrando todos os dias. Então quando a gente está na época de sazonalidade, né? Que a maré é alta, né? A gente ainda demanda mais ainda, né? Sim. E essa parte de agilizar a conferência desses dados dos candidatos faz total diferença dentro do processo. É um case de sucesso muito, muito legal. E agora falando ainda de inovação, né, de crescimento, enfim, agora vamos falar de um assunto polêmico. É inteligência artificial, né? Eu queria saber o que vocês acham de inteligência artificial nas áreas de vocês, né? É o assunto do momento. Em todas as frentes é possível usar inteligência artificial, mas eu queria saber especificamente de dados e de sistemas. Como que vocês enxergam essa questão da inteligência artificial? Eu sei que é uma curva de aprendizado para todo mundo, né? Porque quase ninguém ainda sabe utilizar isso de maneira consistente, mas está chegando, né? Então, como que vocês enxergam o próximo passo da inteligência artificial no RH em si e naquilo que vocês fazem, né? Porque antes da gente colocar a mão na massa e colocar algo funcional, você precisa dominar, né? Você precisa entender. Mas eu queria saber a visão de vocês nas expertises de vocês. Acredito que hoje a IA vai chegar uma hora que vai ser indispensável, né? Ela vai ajudar a gente em vários processos, ajudar em automatização, até também ali nos dados, verificar se o dado está correto, enfim. Ali em puxar informações mais rápidas. E isso vai ser uma curva muito legal, né? De demanda de informação. Mas antes de pensar nisso, tem que pensar em no processo se está bem estruturado. Se a gente não tiver um processo bem certinho, com tudo organizado, com a casa organizada, não dá para implementar IA, porque pode dar um problema dela puxar alguma informação errada, né? Porque ela tem que ser treinada, ela tem que ser alimentada. Então, antes de pensar em IA, a gente precisa pensar nesse processo tá bem alinhado a gente entrar com a IA. Mas é um futuro próximo. Sim, bem próximo. Eu acho que não é nem mais futuro, né? A IA já chegou e, assim, é uma realidade que a gente precisa lidar com ela. E ela, e como você disse, né? Ela tem diversos usos diferentes. Muita gente tem medo, né? Vou perder meu emprego para IA, né? Na verdade, a gente está só passando por mais uma etapa de transformação tecnológica, onde vai ter novas profissões, e essas profissões que estão sendo superadas, na verdade, é para abrir oportunidade para as novas profissões, né? Vão ter diversas profissões de trainer de IA, e de como você automatizar os fluxos, porque a IA, praticamente, ela vai resolver o problema de fazer serviços chatos que os humanos não gostam de fazer. Então, por exemplo, a gente está falando dentro do processo de recrutamento e seleção, você tem que conferir muitas informações. Então, o pessoal de seleção tem que ver se o currículo da pessoa é aderente com os dados da vaga. Depois eu tenho que ver se os dados de documento foram preenchidos, estão válidos, estão ok, né? Então, são tarefas repetitivas e que é capaz de uma máquina fazer, né? E aí, você consegue fazer isso com mais excelência, com performance, né? A gente vai ter um ganho de qualidade, assim, descomunal quando as IAs estiverem totalmente implementadas em todos os processos. E aí, o que vai sobrar para o ser humano? Né? O trabalho estratégico. Então, você vai pensar como que eu entrego melhor, como é que eu uso a IA para entregar o melhor produto para o cliente, fazer a melhor entrega, fazer o melhor treinamento, para o melhor onboarding para esse cliente. Então, os profissionais vão ter novas atividades num campo mais estratégico, ou de preparar, né, essas IAs mesmo para preparar essas automações, né, para as tarefas repetitivas, né? Isso, total em machine learning também, né, AI machine learning.
Acho que as pessoas não devem ter medo, né? Na verdade, eu acho que elas têm que se aproximar, inclusive. Sim, total, estudar, entender como tá funcionando, que é agora, né? Agora, tá acontecendo. Como ela pode nos ajudar, né? Eu vejo todo que esse processo. na parte de recrutamento de seleção, a IA ela pode ajudar muito, IA e Machine Learning, foi o que ela comentou, a sugerir os melhores candidatos para aquele perfil de vaga. Então, a partir do entendimento do histórico de vagas naquele perfil, de candidatos naquele perfil, começar a fazer essa sugestão. E entra muito no que o Luciano ele tem falado e falou que já implementou coisas para diminuir o tempo necessário, né, para conseguir, a partir do momento que abriu a vaga até o colaborador estar em campo, né, trabalhando. Então, seria mais uma etapa que a gente poderia reduzir o tempo junto com a IA. Sim, mas a inteligência humana por trás ainda assim vai ser muito Necessária. importante. Sim. Legal, gente. Agora eu queria que vocês deixassem uma dica na área de cada um de vocês, para os recrutadores que muitas vezes não sabem, por exemplo, o que um BI faz, né? Então, o que eles precisam para começar, por exemplo, ali em um dado, em uma planilha, organizar essas coisas, como que eles podem começar a estruturar para poder ter um BI, como que eles, por exemplo, vamos supor que está começando alguém aqui. Não sei como organizar as minhas informações para mandar para vocês. Qual a dica vocês dariam? Começando ali, acho que pelos gargalos, né? Porque eu acredito, são muitas informações. Então, vamos começar pela mais crítica, né? Então, ali, qual que é o problema que você está tendo hoje? Organiza isso. Quero entender o nosso volume de vagas. Se está atendendo, se a gente está entregando no prazo correto. Para saber essa informação, estamos entregando no prazo correto? Então, você vai extrair todas essas informações, então, a quantidade de vagas, as previstas e realizadas, ali, de acordo com a data que você precisa. Organiza esses dados nesse formato. Se não tem, organiza no Excel, por exemplo, se não tem um sistema próprio, enfim, organiza esses dados numa tabela. E aí, a partir disso, você pode ir analisando de pouquinho em pouquinho, né? Então, vou analisar uma vaga só, vamos ver como que tá essa vaga. E aí, você pode ir gerando gráficos, né? Com base nessa informação do todo. Eu gosto sempre de checando a informação, né? Então, pega a tabela, gera os gráficos ali, confirma um a um não, né? Mas pega um exemplo, vê se tá batendo ali o dado. Então, acho que isso seria uma dica. Começar pelo qual que é o ponto mais crítico que eu quero ver hoje. Entendi. Vocês concordam? Bom, eu acredito que tem muitas coisas que às vezes nem precisa da nossa área atuar, mas só entendimento ali do colaborador, né? Que ele pode fazer aquilo de uma forma mais otimizada, trabalhar esses dados melhor no Excel, isso, entendendo, ele precisa parar, analisar e entender se o que ele está fazendo ele não pode fazer de uma forma melhor, uma forma mais automatizada, de uma forma menos repetitiva. E aí, a partir disso, entender, eu consigo resolver isso por conta própria ou eu preciso de um apoio de uma área um pouco mais tecnológica. E aí pode ser a parte do BI para consolidar alguma informação, gerar algum dash, ou da parte de sistema, né, para gerar alguma funcionalidade que atenda ele. Legal. Na parte de sistema, usem os sistemas. Né? Não, assim, muitas vezes a gente desenvolve um sistema que tem um potencial gigante de processamento, de atividades que você pode executar lá dentro, e muitas vezes você explora pouco, né? Você tem as suas atividades que você faz ali todo dia, mas às vezes a gente criou outras formas de você lidar com aquelas mesmas informações ou com aquele fluxo que pode otimizar o seu dia a dia, ou te fornecer mais informações, ou te ajudar ou ajudar o próximo departamento dentro da esteira, de alguma forma. Então, quanto mais você se aprofundar dentro das features que tem dentro do sistema, você vai aumentar a produtividade, né? Sim. Quanto mais você fuça também, mais você vai aprende. Sofrer menos também. Exatamente. No final, tudo se complementa, né? E aí, a partir do momento que o sistema está sendo bem usado, com certeza o BI vai ter todas as informações que eles precisam
para fazer a entrega deles. É isso. Sem Com erros. certeza. Show, gente. Ah, estamos acabando o nosso podcast. Falei para vocês. Antes de encerrar, a gente costuma pedir no final para os nossos participantes falarem alguma frase motivacional, inspiradora, alguma coisa que impacte vocês. Não precisa ser muito inspiracional, mas só que faça sentido também, não só para vocês, mas também para quem está assistindo, que depois a gente vai deixar vocês ali no nosso mural. Quem começa? Calma, de cada vez, calma. Eu acho que a gente tem que começar pelas mulheres. Eu sou muito gentil. Ai. Ai, cara, que difícil. Agora eu fiquei nervosa. Eu tenho uma frase, mas posso bisoiar minha frase? Pode, claro. Mas são duas, né? Uma inspiracional. Pode falar as duas, não tem problema. Que é assim, uma que eu gosto muito, que eu vou citar minha banda preferida, que é o Metallica, que eles falam Trust in who you are and nothing else matter. Então, acredite em você mesmo e nada mais importa. Então, acredite em você, acredite no seu crescimento, estude, acredite em você. E agora uma frase de BI, que seria os dados, só por dados, não trazem muita coisa, mas analisando... Ai, gente, esqueci uma frase, fiquei nervosa. Pode consultar. Lembrei. Dado sem análise é só um número. Então, dado por ele mesmo é só uma quantidade, vai fazer diferença, mas ele é atribuído a um valor, ali a uma estratégia, alguma prioridade, algum impacto ali que eles precisam relacionado com algum problema ali, traz muito mais valor. Então, dado por dado é só um número sem análise. Amei as duas frases. Quem é o próximo? Bom, eu diria que as IAs são o futuro e o futuro é agora. É isso. Nossa, impactante. Bom, não pensei em nenhuma frase, mas é uma dica quando a gente fala da parte de dados, né? Costumo dividir a análise dos dados em 3 partes. Então, entender o que aquele dado significa. E daí? A partir desse dado, qual que é a consequência dele? O que ele vai te gerar? E a partir daí, e agora? Né? Entendendo qual é o problema, qual é o benefício dele, e agora, qual vai ser a sua atuação a partir disso? Né? Então, sempre analisar as informações a partir disso. E faz todo sentido o que a gente falou hoje, né? Legal. Legal, gente. Muito obrigada por participar. Gostei muito de conversar com vocês. Amei. Entender um pouco mais do que vocês fazem, as dicas também. Foi incrível. Eu amei muito. Para você que está assistindo aí em casa, muito obrigada por ver até aqui. Não esqueça de comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau, obrigado.